Oi? Tá, não, tudo bem. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Coelho e nós vamos falar hoje sobre log eficiente usando Silex, Monolog e Telegram. Antes eu vou rodar aqui só um videozinho, uma apresentação, falar um pouco quem eu sou. Então, Ricardo Coelho, eu sou formado em Ciência da Computação pela Federal do Maranhão e eu trabalho já com PHP desde 97. E lá a gente tem um grupo, né, que a gente fundou junto com os amigos, que é o PHP Maranhão. E de lá para cá o grupo cresceu um pouco, fui convidado a compor a Associação Brasileira de Profissionais de PHP, que é a Abra PHP, sou vice-presidente lá. E eu também sou perito forense digital e auditor ISO 27001 de segurança, Sistema de Segurança de Informação. E na Anex eu sou CTO, sou diretor de tecnologia lá. A Anex é uma empresa que faz software como serviço usando o PHP como plataforma. Mas é isso, então, entrando no nosso assunto, hoje nós vamos falar sobre Silex, Monolog e Telegram. Quantos aqui usam Silex já? Ninguém, legal. Eu vou falar um pouquinho sobre Silex antes, tá? Todo mundo usa Composer aqui? Não? Eu vou dar um exemplo. Composer? Ninguém? Sim? Legal. Eu vou dar uma introduçãozinha rápida sobre o Silex, falar um pouquinho sobre o Composer, já que tem pouca gente que conhece. Mas o Composer, ele é um gerenciador de dependências, né, de pacotes de dependência para PHP. Ele é como se fosse o apt-get do PHP. Ele é baseado em outras ferramentas, né? Uma das coisas que eu mais gosto do PHP é exatamente isso. Ele rouba tudo de bom das outras tecnologias, então termina virando a melhor tecnologia do universo. Mas então a gente vai mostrar aqui algumas coisas sobre PHP, que PHP roubou mesmo na cara dura de outras linguagens. Vocês vão ver, quem conhece outras linguagens assim, essas tecnologias vai notar rapidamente a relação. Mas o Composer, a ideia dele é assim, você informa para ele, você cria um arquivo de configuração, informa para ele o que você vai precisar e roda ele vai buscar as suas dependências, vai buscar o que você disse para ele que precisa e tudo mais que aquilo que você precisa, eventualmente, precise também. Então, ele vai resolver essas dependências para você e vai colocar tudo num diretório bem organizadinho para você. Então, falando sobre Silex um pouco, para você instalar o Silex usando o Composer, você basicamente precisa, no seu arquivo Composer.json, você precisa colocar esse termo aí, dizendo que o teu projeto requer um Silex, a última versão dele lá no packages, que é o diretório onde o Composer vai buscar as coisas, é a 1.3, 1.3.0. Você colocando assim, ele vai buscar 1.3.1, 1.3.2, à medida que a coisa vai evoluindo. Mas a ideia do Silex, o Silex ele é um micro-framework. O que significa micro-framework? Ele não é um framework full stack. A ideia dele não vamos dizer assim, guiar o teu processo de desenvolvimento. Ele é um conjunto de componentes que você pode lançar a mão
para elaborar o seu projeto. Quando a gente fala de micro framework, tem a gente pode cair na tentação de entender que micro frameworks são frameworks para microprojetos. E não é isso, tá? Micro framework significa o quê? Que ele interfere no que você está trabalhando em uma escala micro. Quer dizer que você tem uma liberdade maior para decidir como você vai fazer a sua organização. Essa é a ideia do micro framework, interferir menos do que um framework full stack, tá? Tipo Zend, ou Symfony, ou Laravel, por exemplo, que tem mais ou menos um roteiro ali de como que você deve fazer. Existem mais convenções do que no micro framework. No micro framework, a ideia é basicamente o seguinte: vai trazer todos os benefícios para você de um framework, ou seja, os bons padrões de desenvolvimento, eles vão estar disponíveis para você e você vai poder lançar a mão disso. O risco é maior, porque pode ser, como você faz muita coisa do seu jeito, se você não estiver bem alinhado com boas práticas, você pode cometer algum tipo de impropriedade do ponto de vista das boas práticas. Mas se você mantiver essa preocupação de seguir essa linha do PHP do jeito certo, você não vai ter problema nenhum. Uma das grandes forças do Silex e do Symfony, do Zend, enfim, dos frameworks modernos, é a capacidade de colocar à sua disposição uma organização em camadas, MVC, de uma maneira bem trivial. Então, por exemplo, em MVC, vocês sabem, você tem a separação entre o que é modelo, o que é controller e o que é view. Dentro da experiência que eu tenho de desenvolvimento com Silex, o meu foco ele é todo para API, ele é 100% focado em API. Então, view é uma camada que você tem pouca atenção. Basicamente, as minhas views elas entregam JSON. Então, é bem tranquilo de trabalhar MVC nessa parte de API. Mas a grande força do modelo MVC para mim, a principal força do modelo MVC para mim é o front controller. Além da organização, é evidente que isso é uma coisa óbvia, mas o front controller ele é um padrão associado ao MVC que é extremamente útil, porque você concentra validações, você concentra tudo que tem a ver com todas as requisições, aquilo que é central se concentra num único lugar. No caso específico do Silex, você vai trazer isso para um arquivo index.php, que é o primeiro script que vai rodar quando uma requisição chegar. Esse script ele tem esse formatinho aí, o script index. Ele basicamente, como a gente está falando de Composer, o Composer ele traz para a gente um autoloader, né? No caso baseado em PSR 0 ou 4, dependendo do que você disse no seu Composer JSON. Então, basicamente, o que a gente tem aqui esse dir aqui é o diretório onde está o arquivo script que eu estou rodando agora, o meu index. Eu vou mostrar para vocês por que eu faço um dir name. Dir name pega o diretório pai, tá? Eu vou mostrar para vocês em seguida, no próximo slide, por que a gente faz assim, eu faço assim. E aqui eu estou dizendo, mude para esse diretório, dê um CD, dê um change dir para esse diretório. Essa abordagem aqui, ela evita que a gente defina um app root, por exemplo, né? Defina uma constante raiz do meu sistema, que toda vez que eu for fazer o uso de qualquer arquivo, eu tenho que colocar ele na frente. Vocês já viram isso aí? Não? Você vai dar um fopen, um arquivo de configuração, vai dar um file get contents, num JSON de configuração. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer referência à raiz para você poder colocar o diretório relativo. Assim você não precisa fazer, tá? O diretório sempre é relativo à raiz da aplicação. Então você tem aqui o autoload e a gente está utilizando aqui o application, que é o Silex em si. E aqui a gente vai criar a aplicação e ele trabalha, eu falei para vocês que a gente roubou muita coisa, né? Nós PHP. Então, aqui ele roubou do Sinatra, que tem vários projetos depois que fazem isso. O Sinatra é um gem do Ruby, que até onde eu sei foi o primeiro que mostrou isso aqui. Se alguém usou antes, eu não vi. Mas esse formatinho aqui, hoje todo mundo usa assim. Você diz, se chegar uma requisição GET com esse formatinho de rota aqui, você vai rodar essa função aqui. E você pode fazer isso com todos os verbos, HTTP, GET, POST, DELETE, READ, OPTION, qualquer um. E aqui você pode colocar uma função lambda, como eu coloquei aqui, ou você pode associar um controller, uma action em um controller qualquer.
Tá? Então, é bem poderoso isso aqui, porque uma vez que você definiu esse front controller aqui, todo o resto da sua aplicação está bem tranquilo de rodar. E aqui eu tenho um app run. Falei para vocês sobre essa estrutura. Isso uma outra maneira de abordar, que é a seguinte, vê. Tem gente que faz o deploy direto na pasta do raiz do Apache, ou coloca uma pasta dentro para chamar de contexto, né? Por exemplo, se a gente estivesse criando aqui uma aplicação chamada MyWebApp, o que você teria basicamente era, eu uso Ubuntu, então /var /www/html /mywebApp, alguma coisa assim. E agora existe uma recomendação que você não coloque a pasta do seu projeto, a raiz do seu projeto, acessível pelo mundo. Não é isso? O Apache ele não deveria ter acesso à raiz do seu projeto. O ideal é que ele só tenha acesso a partir do local em que ele precisa realmente acessar os assets, as imagens, JavaScripts ou CSS que você eventualmente tenha. Então, uma boa prática é você criar uma pasta public, uma pasta pública, onde você vai disponibilizar esses assets e o seu front controller. Então, o index.php e todas as imagens, JavaScripts e CSS elas vão ficar dentro dessa pasta. Todo o resto fica na pasta raiz anterior. Então, o que você tem é mais ou menos isso aqui, essa estrutura. Você tem essa pasta pública e essas outras pastas que guardam o seu código, arquivo de configuração, que eles não estão acessíveis. Lá em var www.html, lá dentro você tem o quê? Um link simbólico aqui que aponta para a pasta public, tá? Então, quando você faz esse link simbólico aqui, significa que o Apache só vai enxergar o que tiver de public para baixo. Então, o Apache ele não tem acesso a essas pastas aqui. Isso te garante uma tranquilidade muito grande. Você não precisa ficar preocupado se o cara vai usar ponto para subir no diretório, porque a raiz dele é ali. Outra coisa que você também não precisa se preocupar, na grande maioria das vezes, como você vê, acho que CodeIgniter tinha isso antigamente, não sei como que está hoje, mas que você tinha uns arquivos index.php em cada pasta para evitar que alguém listasse o conteúdo daquela pasta. O WordPress faz isso também. Então, para você evitar esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem aqui ele é muito útil. Se vocês quiserem pegar um esqueleto de uma aplicação Silex, que já tem muita coisa implementada aí, eu disponibilizei nesse endereço. Vocês não precisam anotar agora, os slides eles estão disponíveis não só aqui na plataforma do FISB, mas no Speaker Deck, no finalzinho, no último slide eu tenho o endereço. Esse sim vocês podem anotar e lá ele vai estar. Bom, então o Silex, ele é isso, ele é um micro framework que permite a gente fazer muito rápido uma aplicação que seja simples ou de um nível mediano. Alguma coisa que você precise de mais ferramentas, você vai começar já a codar muita coisa. E quando você começa a codar muita coisa, talvez você não tenha escolhido o framework certo, tá? Talvez você precise migrar. A grande vantagem do Silex, assim como do Lumen para o Laravel, é que ele é um micro framework associado a um framework full stack. Então você tem o Laravel e você tem o Lumen, que é um micro framework. É muito fácil, se você começar com Lumen, migrar para Laravel. É muito fácil você começar com Silex, você migrar para Symfony, por exemplo, Symfony 2. Então essa vantagem de poder, depois, se o projeto crescer e você precisar de mais, se estiver codificando demais, você evoluir de um framework para um framework full stack é uma boa ideia. Associado ao Silex, o Silex ele tem um sistema de log interessante, mas eu acho que a vedete de log no mercado PHP é o Monolog. Então, o Monolog, ele é uma plataforma, ele é um conjunto, uma biblioteca, que permite que você realize logs de maneira muito semelhante ao que se faz, por exemplo, no Unix. Você tem aqueles níveis de severidade, você tem debug, info, erro, warning, erro, critical, alert. Enfim, você tem todos aqueles níveis e você consegue utilizar o Monolog para fazer log em vários meios. Bom, o Monolog ele implementa a PSR3, né, que é essa PSR que trata especificamente sobre log. Internamente, como ele é mais antigo do que a PSR, ele trabalha com os níveis de erro dele, internos próprios. Mas ele faz essa tradução para os níveis da PSR3, então ele tem total compatibilidade. Quem tem suporte hoje na instalação a Monolog são esses projetos aqui. Todos eles, na hora que você instala, já está funcionando. Esses últimos lá, o CodeIgniter, o Net, o Slim, ele oferece suporte a Monolog através de plugin.
Para você instalar no nosso projeto aqui um monolog, basta que no seu Composer você diga, né? Olha, eu vou precisar usar o monolog, no seu Composer Update ele vai trazer. Bom, como que se parece um script que usa monolog? Ele tem mais ou menos esse formato aqui. Então você tem aqui o logger, e aqui a gente está usando um stream handler. Eu vou falar em mais detalhes depois do que são os handlers. Mas basicamente o que você faz é criar um canal qualquer, você nomeia esse canal, e você diz qual é o handler que está associado a esse canal, e coloca aqui alguma configuração, que depende do handler. Nesse caso aqui, o stream handler, ele é um adapter para arquivos físicos no disco. Então, se eu quiser gravar meus logs em arquivos físicos no disco, eu posso utilizar o stream handler. Eu simplesmente digo qual o nome do arquivo, o caminho do arquivo aqui, e qual é o nível de severidade mínimo para ele acionar, ou seja, é de warning ou acima, ele vai utilizar. Se for algum debug, algum info, ele não vai entrar, ele não vai gravar. E aqui eu estou adicionando um warning, e aqui eu estou adicionando um error, tá? Então, é basicamente isso aqui que é o uso dele. Mas para você utilizar monolog ou qualquer outra coisa em Silex, o ideal é que você utilize um conceito de providers. São classes que têm a preocupação de injetar as dependências. A ideia dele toda é você desacoplar mais o seu projeto. Quanto mais você for desacoplado, melhor. E um monolog provider, ele tem... aqui é aquele nosso front controller, né, inicial, nosso index PHP. Basicamente, o que você vai fazer é, antes de executar, você adiciona essa dependência aí. Você vai registrar na sua aplicação o monolog provider. E quem é o monolog provider? Como se parece ele? Monolog provider é alguma coisa assim. Então, você tem aqui classe monolog provider, implementa um service provider interface, e que ele tem duas funções, basicamente, boot e register. Boot, na verdade, roda depois, o register roda antes, mas para facilitar o conceito, eu troquei aqui. O boot é o que acontece. Quando você vai utilizar, ele vai rodar esse código aqui. O que nós estamos fazendo é registrando na aplicação o serviço monolog. Então, como que a gente vai fazer isso aí? A gente pode passar opcionalmente um error mapping, ou seja, eu posso mapear, eu quero que os erros do PHP por exemplo, warning, sejam tratados como erro para o meu monolog. Eu posso fazer esse mapeamento num array, é bem simples. Também eu tenho o nível mínimo que eu vou utilizar, que é o error, e boa pergunta, erro mínimo e erro máximo, que ele vai tratar. E aqui eu verifico, se tiver setado, e vai estar setado, porque a de registro roda antes, se tiver setado esse monolog listener, então eu vou registrar no dispatcher da aplicação esse cara. Para qual que é a ideia desse código aqui? É que a minha aplicação, todo erro que ela capturar, ela entregue para o monolog, sem eu precisar fazer aquele add warning, add error manualmente. Eu faço isso para qualquer exceção. E essa é a função register, é onde eu efetivamente vou configurar o meu monolog. Aqui o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está registrando o monolog listener, que ele vai usar em seguida. A gente vai instanciar um log listener e, em seguida, a gente vai definir o canal, como a gente viu lá no exemplo. A gente vai definir o canal e aqui eu estou usando um error log handler. Error log handler, o que ele faz? Ele grava os meus erros no syslog, direto. Ele joga direto para lá. Aliás, ele utiliza a função error log do PHP, que no final vai utilizar o syslog, se assim tiver configurado. E a gente vai pegar esse cara e registrar como um logger listener. Os handlers, na verdade, pessoal, são eles que vão dar para a gente essa possibilidade de múltiplos canais de entrega, né? Que é o que a gente vai usar para fazer o Telegram. Por exemplo, a gente viu o Stream Handler que grava direto em disco, você tem o Rotating File Handler, que além de escrever em disco, ele implementa para você um log rotate, que, ao meu ver, não faz muito sentido, tá? Se você tem um syslog no seu sistema, que já faz isso para você num log padrão, é preferível sempre utilizar. Mas, se vocês tiverem alguma situação atípica, vocês têm essa opção aqui de utilizar esses caras.
Mas aí eu tenho o syslog e o errorlog. Qual que é a diferença? É essa, o syslog vai direto para o syslog, o errorlog usa a função errorlog do PHP, que por padrão está configurada para syslog, mas vocês podem modificar também lá na configuração do PHP. Bom, então, esses aqui são os handlers de disco, tá? Para você salvar em disco. Você tem os handlers de e-mail também. Você tem o nativo, né, que vai utilizar a função mail do PHP. Você tem o Swift Mailer, que vai usar a função, vai usar a biblioteca Swift. Todo mundo conhece aqui? Quem conhece o Swift aí, de vocês? Bacana, né? Eu prefiro mil vezes o Swift. Ele é bem fácil de configurar. E você tem o Mandrill. Alguém conhece o Mandrill aí? Mas vocês conhecem o Chimp, o MailChimp, né? Vocês conhecem MailChimp? Já receberam algum e-mail do MailChimp? Não. Uma ferramenta bacana para fazer essas listas, né, de distribuição. Os caras criam uma campanha e mandam, é bem bacana. O MailChimp ele tem esse foco. E essa turma do MailChimp notou que o pessoal estava começando a usar a campanha do MailChimp para mandar e-mail personalizado. Né? Isso não é interessante para eles. A ideia deles é que você tenha um e-mail de campanha e mande para muita gente. Então, eles que são legais para caramba, criaram o Mandrill para a gente. O que é o Mandrill? É uma ferramenta específica para mandar e-mail unitário. É exatamente o que a gente sempre precisou, uma API REST, que você conecta lá e diz assim, ó, eu quero mandar esse e-mail, esse conteúdo HTML para fulano de tal. E ele dispara para você, te dá confirmação de leitura, é bem bacana, um serviço muito bom. E o Mandrill ele já vem por padrão no Monolog. Então, se você quiser, por exemplo, que o seu log dispare e-mail, é uma opção. Por que você faria isso? Faz sentido para vocês um log mandar e-mail? É uma coisa meio esquisita, né? E se o problema for na rede, se o problema for no e-mail, como que você vai fazer? Então, assim, a ideia do e-mail como ferramenta de log, ela não é como única ferramenta de log. O Monolog ele te permite fazer o seguinte, ele te permite configurar que o e-mail vai ser enviado, no caso de erro, e também vai ser gravado em disco. A ideia disso aqui por isso você tem os níveis, né? Se for um erro crítico, o ideal é que você mande um e-mail. Você grava em disco, mas manda um e-mail também, porque se é alguma coisa que requer uma atenção mais imediata, o cara já recebe logo, numa lista de distribuição, alguma coisa assim. E o Telegram? Telegram ainda mais, né? Quem usa o Telegram aí? Todo mundo? O Telegram, pô, é o WhatsApp, para mim, o WhatsApp melhorado, né? Tem um monte de coisa bacana que supera o WhatsApp. O WhatsApp, no entanto, é o mais usado. A ideia do Telegram, então, aqui, é fazer o quê? É te entregar alguma coisa ainda mais urgente do que o e-mail, certo? Então, como está todo mundo o tempo todo ali ligado nas mensagens, você pode fazer, grava em disco, manda e-mail e manda o WhatsApp falando. Você pode mandar o corpo do erro, você pode só avisar que tem um erro, cheque seu e-mail, você pode fazer N coisas aí, tá? Existem outros serviços que são especializados, né, para fazer esse tipo de notificação. Por exemplo, quem usa as ferramentas da Atlassian conhece HipChat, provavelmente. Você tem o Slack também, que cresceu vertiginosamente, né? Praticamente todo mundo está usando Slack hoje. Antes do Slack, a gente tinha o Flip, que é uma ferramenta de comunicação também de grupo, muito parecida com o Telegram e o WhatsApp, só que mais focada nisso. Então, esses caras aqui já vêm por padrão, mas só que o Monolog não traz nada de Telegram. Então, a gente vai mostrar daqui a pouquinho como que você configura para ele funcionar no Telegram. Outros que você tem também, se você usa Zend Server, você tem o Zend Monitor Handler, que já manda direto para um Zend Server. Você tem os de desenvolvimento, Chrome PHP Handler e o Browser Console Handler. Tá? Então, se você usa Chrome, é interessante você usar esse do Chrome PHP Handler, que ele é específico para Chrome. Se você não usa Chrome, você pode usar o Browser Console, que funciona igual, né? E os handlers, eles basicamente vão dizer isso, para onde eu vou mandar essa informação. Mas antes de mandar a informação, eu tenho duas outras coisas que eu posso fazer. Logo antes de mandar, eu posso formatar, porque dependendo do canal que eu vou mandar, uma formatação diferente é necessária. Se eu vou gravar alguma coisa em disco, é interessante que seja linha. Eu posso usar um line formatter. Se eu for mandar por e-mail, é interessante que ele seja formatado em HTML, certo? E se eu for gravar isso em um banco, no ciclo, é interessante que eu grave um JSON. Se eu estiver enviando para o Chrome, é interessante que você use o formato específico do Chrome PHP. Ou seja,
Cada canal, cada handler, cada stream, ele vai ter formatters associados, ele pode ter formatos associados, certo? Para antes de enviar, ele fazer a formatação equivalente que você precisa. E antes ainda da formatação, você tem uma outra opção que é você utilizar os processors, os processadores. A ideia do processador é incluir na informação de erro alguma outra informação que você possa achar relevante. Por exemplo, se você tem um introspection, a ideia dele é fazer um reflection. É você saber, bom, deu erro. Em que classe, linha, arquivo eu estava? Você pode utilizar esse cara. Se você injeta esse cara, ele já vai colocar automaticamente na mensagem de erro essas informações. Se você coloca o Web Processor, ele já vai dizer para você qual é o URL que o cara estava acessando, né? Qual o controller e action que foi acionado. Ele já vai dizer isso para você. Se você bota um Git Processor, ele já vai dizer para você qual a branch que estava rodando, em que commit que estava quando isso deu erro. Então, são itens extremamente interessantes porque eles podem incluir informações vitais para você localizar um problema. Imagina que você está logando em disco e a aplicação ela atualiza com muita frequência. Tem muita gente trabalhando no teu repositório, você tem deploy automatizado e tudo mais. Se acontece uma exceção dessa, ele já tira uma foto lá de qual branch que estava e de qual commit que estava e ele já guarda, você tem como trabalhar. E, por exemplo, eu tenho umas APIs que usam informação geográfica. Então, é interessante sempre saber, por exemplo, se eu já sei que meu cliente está em determinada localização, é interessante que você guarde isso aí e você possa, por exemplo, injetar. Se você quiser, você pode colocar qualquer coisa, na verdade. Você pode utilizar o processador de tag. Tag ele não quer saber. Você passa para ele uma informação qualquer, pode ser georreferenciamento, pode ser qualquer coisa, e ele vai e coloca isso também dentro da tua mensagem de erro, lá dentro do teu log, beleza? Então, aqui você tem uma série de coisas. Só lembrando, tanto o handler, quanto o formatter, quanto os processors, são itens que você pode fazer também. Você pode também pegar uma base, um modelinho, ele é uma interface, então você implementa aquela interface e vai funcionar. Apesar que eu acho difícil, hoje é muito raro você ter alguma necessidade de implementação, porque tem muita gente fazendo muitas coisas todo o tempo. Então, inclusive no site do Monolog, você tem lá um link para esses pacotes de terceiros que você pode baixar e utilizar gratuitamente. Bom, uma dessas coisas é o que nós vamos fazer. Vou mostrar para vocês como que faz. Mas a ideia aqui é a seguinte, Telegram. Para a gente fazer um Telegram, a gente vai fazer um handler, né? A gente vai dizer que ele vai enviar essa mensagem eu via Telegram. O Telegram ele é composto por duas coisas, basicamente. Ele tem uma API do Telegram e ele tem o protocolo, o MT-Proto. O protocolo é uma coisa terrível de entender, assim, é bem chatinho. Eu já entrei nele para ver, mas é muito chato. Então, ao invés de implementar o protocolo, eu fui procurar uma ferramenta que já implementasse para mim. Então, existe uma ferramenta muito boa, que funciona bem para caramba, que é o Telegram CLI, Telegram CLI, Command Line Interface. Com ele, qual que é a ideia? Você entra nele, você pode baixar esse cara aí, compilar e tudo, botar para rodar. A ideia é que você entre nesse CLI, você registra qual é o número de telefone, porque você tem que ter um número de telefone, você vai receber aquela mensagenzinha, você joga a mensagenzinha nele, ele vira um Telegram em linha de comando. E lá você pode mandar uma mensagem para uma pessoa, você pode mandar uma mensagem para o grupo, você pode conversar, ler, listar contatos, você pode fazer tudo na linha de comando. Essa é a ideia dele, tá? Do CLI. Então, nós vamos pegar esse CLI e nós vamos utilizar um código de ponte, a gente vai fazer uma bridge do nosso projeto com esse CLI, para a gente não precisar implementar o MT-Proto. A gente já vai pegar a implementação dele. Como que funciona aqui? Primeiro você tem que rodar ele sem parâmetros, você vai botar bem Telegram CLI e você vai configurar. Depois que você configura ele todo, coloca lá, autoriza e tudo mais, o que você tem que fazer é rodar ele assim, ó. Você pode rodar, o que é --JSON? Significa que a comunicação vai ser toda via JSON. Ele só vai ler e entregar JSON. Isso é importante porque a nossa bridge vai usar JSON, tá? "-d para ele rodar como um daemon, para ele rodar em background. O W maiúsculo ali diz, quando eu conectar, você me traz a lista de usuários, você me traz a agenda, tá? Para eu evitar que eu tenha que fazer isso manualmente. E esse S maiúsculo diz que eu quero rodar ele num socket.
Eu posso também rodar ele numa porta, P maiúsculo, e digo qual é a porta. Mas aqui, como eu estou na mesma máquina, no meu servidor, eu vou rodar ele como socket. E digo para ele onde está o socket que ele vai criar. Ele cria esse socket aí, eu jogo ele para background, está rodando, beleza. Agora eu posso utilizar ele para fazer comunicação. Para eu poder comunicar com ele, eu preciso dessa bridge. Eu tenho que ter um código PHP que vá escrever e ler nesse socket aí. Então eu estou usando esse cara aí, ó. Então, Cyberspace PHP Telegram CLI Client. É um CLI Client. A ideia dele é o quê? Exatamente fazer essa ponte. Então a gente vai utilizar esse cara e ele vai fazer a magia de comunicar com o socket, que está lá no disco, beleza? Ou na porta, se for o caso. Para você utilizar isso aí, se você está com o Composer, você pode simplesmente colocar ele na cláusula require. A versão dele hoje é a 0.3, que está disponível lá no Packagist. Você pode utilizar esse cara, dar um Composer Update, pronto, ele já está disponível para você. E aí nós vamos implementar o nosso Telegram Handler. Ele é bem simples. Como, na verdade, o que nos interessa para efeito de log é enviar alguma coisa, a gente vai estender o mail handler. A gente vai pegar o mail handler, que é isso que ele faz, enviar alguma coisa para alguém, e a gente vai fazer uma extensão dele, só que ao invés de enviar para e-mail, nós vamos enviar para o Telegram. Para a gente fazer isso, basicamente, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o Telegram, que é o objeto da ponte, o objeto ponte, onde nós vamos utilizar o socket através dele. E o contato, para quem que nós vamos enviar? Esse contato pode ser uma pessoa, um número de telefone, ou pode ser um grupo também, né? Aquele grupo com várias pessoas, que é mais interessante, acho eu. Então, o que nós vamos fazer, basicamente, é guardar essa informação. Quando nós formos instanciar esse objeto, Telegram Handler, a gente vai, no construtor, a gente já vai injetar essas duas informações que nós precisamos. Nós vamos injetar aqui quem é o cliente, quem é o contato, e a gente vai utilizar aqui também a mesma coisa. Ó, meu nível mínimo para acionar esse cara é erro. Eu não quero que ele fique me mandando mensagem sobre debug ou warning, eu quero só erro. E o bubble é um parâmetro que diz o seguinte, tá? Se eu capturar essa mensagem, você quer que eu deixe ela continuar acionando outros log handlers? Aqui no nosso caso, sim, a gente quer que ele, se for para mandar e-mail, que mande, se for para gravar em disco, que grave, a gente não precisa interromper. Se a gente dissesse false aqui, no momento que ele pega essa mensagem, ele para, ele não joga para outros handlers. E basicamente o que a gente está fazendo aqui é usando o construtor do mail handler e gravando as nossas informações, bem simples. Como é que é a função de send nesse caso? Mais simples ainda. Desse Telegram Message. Então, quando alguém mandar enviar alguma coisa, pensando que está enviando por e-mail, né, que é a mesma coisa, ele vai mandar aqui content e alguns registros de configuração que nós não vamos utilizar. O que a gente vai fazer é utilizar o nosso cliente e enviar a mensagem direto para o Telegram, para o contato que nós escolhemos. Esse conteúdo aqui que foi passado. Basicamente isso aqui. O segredo não está aqui. O Telegram Handler é relativamente simples. A única coisa que ele faz é utilizar a ponte, tá? A configuração mesmo, ela vai lá naquele nosso monolog provider. Estão lembrados que a gente criou um provider para registrar um monolog? Então, lá no monolog provider, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos ver se existe o socket, né? Aqui eu tenho uma constante, tenho duas constantes, na verdade. Quem é o socket e quem é o contato. Isso aqui você define em alguma coisa, pode definir no index, é uma constante que você pode colocar aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, nós estamos definindo que o socket é esse diretório temp tgsoc e o contato é um grupo qualquer. Esse grupo aqui você consegue na linha de comando. No Telegram CLI, você, quando lista, ele te dá os IDs, tanto das pessoas quanto dos grupos, se for o caso. Você pode usar pelo nome, só que pelo nome é meio chatinho, porque se tiver espaço, ele não trabalha muito bem. Então, você pondo o ID é melhor. Então, aqui eu estou entregando o ID de um grupo e toda a mensagem que for enviada vai ser enviada para esse grupo, onde eu posso adicionar quantas pessoas do suporte eu queira acordar de madrugada. Tranquilo, não tem problema nenhum. Aí aqui, o socket é onde a gente colocou ele para ouvir. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai verificar se esse socket existe, porque a gente não quer que nossa aplicação quebre por falta de Telegram. Vamos supor que o processo não esteja rodando, o socket não existe, a gente não vai se preocupar com isso, a gente simplesmente não vai mandar nada para o Telegram. A gente vai continuar mandando por e-mail, a gente vai continuar gravando em disco,
mas não vai mandar Telegram porque não está disponível. Nós podemos colocar uma entrada de log aqui por e-mail, dizendo, olha, não está no ar, para alguém tratar, né? Porque isso é importante. Mas, basicamente, o que a gente faz é criar um novo cliente aqui. O protocolo, o esquema aqui vai ser Unix, porque é um socket no disco, tá? Poderia ser qualquer coisa aqui. Eu digo qual é o socket e vou instanciar aqui o nosso Telegram Handler, injetando o cliente que eu criei aqui e o contato, como a gente viu. Bom, o que vai acontecer, então, na hora que a gente colocar isso para rodar? Vamos ver um exemplo aqui básico. Imagina que essa é a nossa aplicação em Silex e, de repente, estourou uma exceção. Essa exceção vai ser lançada para o Monolog. A gente pode configurar, então, nosso Monolog para gravar essa exceção no disco, né, jogar esse log no disco, e, ao mesmo tempo, disparar para o nosso Telegram Handler, que vai enviar isso para o nosso Telegram. Bem simples, não tem muito mistério, vocês viram. Grande parte do trabalho, maior parte do trabalho, na verdade, é no Telegram CLI, uma coisa que já está pronta, que a gente pode simplesmente usar. Então, como eu falei para vocês no começo, esses slides aqui, eles estão nesse endereço aqui. Esse sim, se vocês quiserem anotar, é interessante, porque vocês podem baixar ele e todos os outros links que estão aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Beleza, então. Obrigado.